Ele se faz presente aqui, amados. A palavra do Senhor diz que quando tem um ou dois ou três clamando o seu nome, Ele se faz presente. Você que está aí do outro lado, um beijão no seu coração. Queria te falar que o Ministério Brasil para Cristo ama cada um de vocês que sempre acompanha a gente nas lives aí. Amém? Abraço, gente. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quão grande é o seu amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Yeah. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Isso é o que Ele faz, derruba as muralhas.
fosse o amor do Pai, não estaríamos aqui, né? Nós nem somos merecedores de nada. Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei, sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de nós? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais, e a enfermidade quis meu dia escurecer. Eu chorei, sentindo a falta de alguém especial, mas eu nunca desisti de andar com Deus. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu tinha tudo pra perder, mas Deus estava lá. Maior aquele que há em mim do que no mundo estás. Ele sarou minhas feridas e me fez acreditar que ainda existe salvação. Eu tinha tudo pra perder, mas Deus estava lá. Maior aquele que há em nós do que no mundo estás. Ele sarou minhas feridas e me fez acreditar que ainda existe salvação. Ainda existe salvação. Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Foi na cruz, lá na cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na cruz, dura cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na lá na cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus. Foi na cruz, lá na cruz, onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus.
Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Mais uma vez, vai! Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o amor de Deus, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar esse lugar, ó Pai, porque só Tu és santo, só Tu tens palavra de vida eterna, ó Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
inundar, encher é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por estes louvores. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Acenda essa luz aqui para mim, por favor, Gil. Você que está aí comigo, ligadinho através dessa live, que Deus abençoe a sua vida também. E que nessa noite, não só esses louvores, mas também uma palavra que Deus há de direcionar ao teu coração, possa agregar aí algum valor, fazer com que você cresça não só no conhecimento do Senhor, mas quanto também ao relacionamento com Ele. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos e todos vocês que estão aqui. Tiago, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, fique à vontade, você está na casa do Pai. Léo, muito obrigado por você estar aqui, todos vocês, muito obrigado. Eu quero de antemão trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E nesse domingo nós tivemos o início, por assim dizer, de uma série de mensagens que eu gostaria de estar trazendo ao coração dos irmãos quanto à vontade de Deus. E nós já tivemos ali no domingo uma introdução a respeito daquilo que é vontade de Deus. E nós aprendemos no domingo com um tema muito oportuno, né? Aprendendo a viver no centro da vontade de Deus. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos também aprender um pouco mais, mas hoje o tema ele é um pouco diferente. É como viver no centro. Então, é uma coisa distinta da outra, mas eu gostaria de que você nessa noite pudesse ter a atenção devida para aquilo que o Espírito Santo irá falar no seu coração. Amém? Aprender a viver no centro da vontade do Pai. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 25. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 25. Aleluia. Todos acharam? Obrigado, Juninho. A palavra do Senhor, ela é muito bem clara quanto à mensagem que ela gostaria de passar. E como nós viemos viver no centro da vontade de Deus, é algo que eu vejo que a Bíblia ela vai sempre tratar com respeito a isso, uma vez que para os cristãos é de suma importância aprender a viver no centro da vontade de Deus, uma vez que nós temos aí, como nós aprendemos, inúmeras vertentes quanto a vontades. Temos a vontade do Senhor, que é essa que nós falamos aqui na semana passada, que eu trouxe algumas características diante dela, a vontade soberana, a vontade condicionada e também a vontade propriamente dita do ser humano, expressa de uma forma deliberativa. E nós tivemos aqui essa ideia de uma vontade permissiva, uma vontade soberana e uma vontade condicional. Aprender a viver nesse critério é um desafio para mim e para você.
É um desafio, sempre foi um desafio para os crentes viver no centro da vontade de Deus. Eu fico pensando, e até agora de pouco tempo estava discutindo ali com o Léo, no trabalho, como é difícil, como Deus sempre foi, desde o início da história, tendo um trabalho, por assim dizer, de nos orientar quanto à sua vontade. Esse é o trabalho, especificadamente falando, que Deus sempre teve conosco, de nos dar a ideia de estar no lugar que Ele quer que nós estejamos. É uma dificuldade para nós isso, eu não sei para você, mas eu tenho uma grande dificuldade de, às vezes, viver no centro da vontade de Deus, uma vez que a minha humanidade ela vai sempre pendendo e pedindo, com as propostas que me sobrevêm, a sair do eixo, do equilíbrio, desse centro da vontade do Senhor. E, todavia, às vezes eu me pego longe, e eu fico, meu Deus, eu tenho que voltar, porque facilmente nós temos a grande probabilidade, de forma sutil, de nos desviarmos, de nos deslocarmos desse centro, que nós chamamos aqui do centro da vontade de Deus. A vida de quem alcança esse centro da vontade de Deus, é interessante lembrar que é uma vida de quem não se compara a nada aqui nessa terra. Não tem o que se comparar daquele que alcança viver no centro da vontade de Deus. Eu vejo, por exemplo, como o mais habilidoso alpinista, que, por exemplo, na minha infância, tinha o Monte Everest. E eu me lembro que tinha até um filme que chamava Vivos, que esses homens eles tentaram escalando o Monte Everest, alguns chegaram lá, e eu fiquei pensando, meu Deus, qual foi o prazer desse cara, rompendo aí inúmeras barreiras, limitações humanas, em alcançar este cume, este mais alto monte. E eu fico pensando, nem isso se compara também ao prazer daquele que se colocou no centro da vontade de Deus, até o próprio peregrino, ou a pessoa que encontra peregrinando pela terra o mais belo oásis diante do deserto, eu acredito também que não tem o prazer ou a comparação daquele que alcançou a viver no centro da vontade de Deus. Nada é mais pleno do que viver no centro da vontade de Deus, nada traz mais satisfação, nada traz mais prazer. Por isso, até eu desconheço alguns caminhos que possam levar ao sucesso, mas eu, com todas as minhas convicções, vendo este texto, eu reconheço que há um que leva o ser humano à ruína, e é viver longe do centro da vontade de Deus, estar em outro lugar, garantir a vida de fato no fracasso, na incerteza, sem paz, sem segurança e sem salvação e também sem a própria felicidade. Estar no centro da vontade de Deus, então, nós entendemos que, pelo convite que a Bíblia nos faz, é abrir, então, aí um parênteses, por assim dizer, e lançar aí desses parênteses uma palavra. Viver no centro da vontade de Deus é o mesmo que viver de forma exclusiva para cumprir o propósito de Deus. E isso requer muito de nós, porque isso requer algumas renúncias. E viver no centro da vontade de Deus vai nos ensinar nessa noite com respeito a isso, a renúncias, algo que mexe muito comigo e com você. João capítulo 12, versículo 25, vai dizer assim, vou ver o 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes que verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, esse dará muito fruto. O verso 25 vai dizer, aquele que ama a sua vida, esse perderá ao passo em que odeia a sua vida neste mundo e a conservará para si a vida eterna. Verso 26 diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve também ao meu Pai, e este o honrará. Até aqui o verso 26. E aqui essa base, naquilo que eu quero falar para os irmãos, neste culto de ensinamento da palavra, onde eu e você, nós que estamos aqui ligados pela essa live, vamos aprender a como viver no centro da vontade de Deus. E este aqui é um tema de belo exemplo para mim e para você,
quando o próprio Jesus, ele entra aí num ápice de renúncia. Ele está falando dele mesmo, ele diz, olha, importa que o grão caindo na terra morra. Ele está falando, o meu objetivo é esse. A minha vida, ela entra nessa atitude de renúncia. Importa que eu não tenha mais a minha vontade expressa e exercida, mas antes eu vim para cumprir um propósito. E o propósito aqui é o propósito que Cristo nos ensina, renunciando-se a si mesmo e entregando-se a nós, como aquele que é o Cordeiro Santo, o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo. Viver então no centro da vontade de Deus pode ter algumas definições. Eu disse aqui a definição que nós encontramos hoje é essa palavra renúncia. Estar no centro da vontade de Deus é abrir mão dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios planos e preferir então ser dirigido pela vontade divina de Deus. Aquele que deseja ir até Jesus, o Mateus no capítulo 16, no versículo 24 ao 25, ele vai dizer algo interessante. Precisamos então negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo, então segui-lo. Até mesmo o próprio Cristo, como nós vemos aqui com base no texto, entrou nesse ápice de renúncia. Jesus, por querer fazer a vontade de Deus, ele renunciou a si mesmo, pois a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, vai dizer que, pois ele mesmo, substituindo-se em forma de Deus, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se então semelhante aos homens. Ele abriu mão da sua própria vontade, quando ele orando em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 42, ele vai dizer que contudo não faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então esses exemplos aqui, de uma forma introdutória, são exemplos que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que viver no centro da vontade de Deus requer de mim, de você, renúncia. O apóstolo Paulo, ele é um desses que após Jesus, juntamente com seus discípulos, ele também teve aí o maior exemplo de renúncia. A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo, ele também encontrou isso. Uma vez que por amor a Cristo, ele chegou a dizer que precioso para ele, ou que era preciso que ele fosse não somente participante do sofrimento pelo Evangelho, como também ele estaria disposto a morrer pelo Evangelho. Essa frase de Paulo se encontra em Atos capítulo 20, versículo 24, e capítulo 21, versículo 13. E ele não fez simplesmente um desafio quando disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava empunhando sobre ele mesmo uma responsabilidade de renúncia. É como se ele estivesse dizendo, olha, imite-me a mim, porque agora eu entendo que pelas minhas renúncias eu vivo no centro da vontade daquele que me encontrou. Irmãos, isso é de suma importância, porque ele também vai frisar isso em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 1. E por que é tão importante, então, abrir mão de tomar as nossas próprias decisões e seguir as orientações divinas? Por que Deus sempre requer de nós? Por que do alto, por que a palavra, ela sempre nos traz essas orientações de negarmos a nós mesmos, de fazermos uma outra vontade, a vontade divina, soberana do Pai? Por que você já parou para pensar por que isso sempre nos encontra a ponto de termos aí um choque com essa, eu diria, busca de resposta do próprio ser humano para com Deus? Por que é tão importante abrirmos mãos de tomarmos as nossas decisões por conta de seguirmos as orientações divinas? Bom, Deus, ele nos dá duas alternativas de vida. Primeira, fazermos a nossa vontade e ficarmos cientes de que seremos os únicos responsáveis pelas quaisquer que sejam as consequências que essa decisão ela nos trará, ou fazermos de fato a vontade dele e ficarmos tranquilos por termos feito a escolha certa. Somente isso. Duas bases que a palavra do Senhor nos dá nessa noite. Ou façamos as nossas vontades e temos a ciência no nosso inconsciente, na nossa mente,
que seremos nós mesmos os responsáveis daquilo que nós escolhemos como atitudes e decisões, ou escolhermos fazer a vontade do Senhor e ficarmos tranquilos, descansando nele, com a nossa consciência plena de que, de fato, nós fizemos a coisa certa. Todo aquele que deseja estar no centro da vontade de Deus, esse deve abrir mão de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Criador. E por quê, pastor? Por que eu devo fazer isso? A resposta nós achamos, pois quando nós optamos em fazer a nossa própria vontade, como de fato trazendo o senso de maior importância para nós corremos os riscos de tropeçarmos nos nossos próprios caminhos. Todas as vezes que eu e você escolhem fazermos as nossas vontades, nós temos um risco imenso de tropeçarmos nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias decisões. E eu fico vendo como isso é real. Quando eu, por exemplo, eu não quero falar de exemplo de ninguém, mas eu mesmo escolho fazer as minhas próprias escolhas, eu sempre corro um risco, e esse risco ele é tão eminente, é tão fácil de ser degustado por mim mesmo, porque eu não consigo ver além daquilo que eu tenho como decisão tomada no tempo presente. Eu não consigo ver além, eu não consigo ver no tempo futuro aquilo que vai me suceder quanto às minhas decisões tomadas agora. É por isso que eu vejo uma opção de gente que, ao tomar decisão, elas desorientadas, fora dessa vontade divina, elas facilmente tropeçam e facilmente se frustram, porque veem rasamente. Quando, então, a Bíblia nos incita a tomarmos decisões diante da vontade de Deus, é porque, na verdade, o Senhor ele está nos dando o privilégio de que, uma vez que eu tenha a decisão tomada diante de sua vontade, Ele agora toma as rédeas de ver mais além daquilo que as minhas limitações humanas possam alcançar. E aí, com tudo isso, eu consigo ter um êxito, eu consigo ter um bom sucesso, e as coisas conseguem, na verdade, ter respostas positivas na maioria das vezes, porque eu decidi tomar decisões diante das vontades do Senhor, por estar no centro da sua vontade. Normalmente, quando eu tomo as minhas próprias decisões, eu corro os meus próprios riscos de tropeçar nos meus caminhos. No entanto, como Paulo vai citar em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E eu sou fã desse texto, sabe por quê? Porque isso nos ensina que em nenhum momento a Bíblia vai nos falar a respeito da nossa vontade sendo uma coisa boa, perfeita e agradável. A Bíblia vai falar da vontade do Pai. Quando Paulo ele cita, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento que há em Cristo Jesus, ele está dizendo porque é em si, tomando então essa decisão de não se conformar, de se inquietar, você vai experimentar algo que é bom. E eu fico pensando que nunca a Bíblia vai nos trazer menção a respeito das nossas boas intenções. A Bíblia nunca vai falar assim, nossa, o pastor, ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade. Não. A Bíblia vai falar, e citando pelo apóstolo Paulo, que é Deus quem tem a boa, perfeita e agradável vontade. É Ele, está sob o controle dEle, essa decisão. Esse é o centro da essência de Deus, que nele nós temos a ideia de que ele se concentra a boa vontade, a perfeita vontade e a agradável vontade. A palavra do Senhor vai dizer então que, porém, quando não se conhece Deus o suficiente a ponto de reconhecer que Ele é bom, e que Ele quer o bem para nós, cria-se então uma ideia de que Ele nos enviará sempre a lugares aonde nós não queremos ir, não nos dará coisas que queremos receber, exigirá de nós coisas que nós não gostaríamos de fazer, e nos pedirá o que não desejamos dar a Ele. Quando nós não conhecemos Deus o suficiente, parece que Deus é um ser chato,
que só pede para mim fazer aquilo que eu não quero, que só exige de mim aquilo que eu não quero dar a Ele, que parece que também só me dá aquilo que eu não gosto. Na maioria das vezes nós nos encontramos assim. Parece que Deus é o cara que corta o barato. E eu fico pensando, porque muitas pessoas, elas não estão hoje no centro da vontade de Deus, e elas se afastam do centro da vontade de Deus, seja esse por intermédio de várias ferramentas, por exemplo, da oração, de uma busca diante de uma decisão que ela possa fazer, porque talvez ela vá olhar para a decisão de Deus, e a decisão de Deus não vai convalidar aquela decisão que ela tem, então Deus vai cortar o meu barato, então é melhor eu não consultar a Deus, porque Ele vai estragar o negócio. Conhecer Deus de uma forma insuficiente é ver Deus como um cara que corta o barato. Não ter um relacionamento afinco, íntimo, íntegro, verdadeiro, é ver Deus como um cara que faz tudo para mim dar mal. Como aquele que só me chama para ir em ambientes dos mais desgostosos. E nós não vemos a Bíblia nos dando essa base. Mas humanamente, todavia, nós temos esses sentimentos. De que, caramba, mano, eu gostava tanto da morena, mas Deus fez eu casar com uma loirinha. Eu gostava tanto daquele trabalho, mas agora Deus me jogou nesse trabalho. Não entendendo o propósito do centro da vontade de Deus, nós achamos que Deus é um cara que sempre está nos colocando numa fria. Confiar na vontade de Deus é semelhante a um ser humano, por exemplo, um paraquedista. Não sei se os irmãos já viram, mas aonde eu moro, tem um ambiente que chama Pico do Urubu. E lá é um barato, porque acho que está a 1.000 e poucos metros do nível do mar. E eu fico vendo, porque é um penhasco. Tanto pulam de paraglide, que é aquele que você monta no seu corpo e puxa, e ele pega uma térmica e sobe, quanto também de paraquedas. Os caras vêm num pier, que é uma ponte, que aqui é um abismo, pulam, se projetam e lançam assim uma sacolinha e abre-se um paraquedas. Não sei se os irmãos já viram isso. Confiar em Deus é semelhante a isso. É esperar que o paraquedas vai abrir. É interessante essa metáfora que nós lançamos aqui, que como confiar em Deus é esperar que o paraquedas se abra. Nós, do mesmo modo, devemos lançarmos também a nossa vida, as nossas vontades no centro da vontade de Deus e crer que ela é as melhores opções. Devemos nos lançar e acreditar que quando nós lançamos a nossa fé, isso é como a melhor opção que nós fizemos. De acreditarmos que Deus ele trará um resultado sobre aquilo que nós acreditamos. Os irmãos estão me entendendo nessa noite? Nós precisamos ter essa convicção. Todavia, estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que nós seremos, por exemplo, triunfantes sempre. Existirão, por exemplo, os momentos em que Deus também permitirá que nós andemos em caminhos errantes. Contudo, necessariamente precisamos entender a sua vontade e aceitá-la. Irmãos, nem sempre nós teremos o triunfo. Mas sabe o que vem à minha mente agora? Um texto que o apóstolo Paulo, citando aos romanos, ele vai dizer assim, ó, eu me glorio nas minhas tribulações. O cara estava tão no centro da vontade de Deus, que até o que acontecia de ruim com Paulo, ele conseguia trabalhar, porque havia maturidade nele, por ele estar no centro da vontade de Deus, que aquelas questões ruins, desaborosas, desagradáveis, que aconteciam com Paulo, ele conseguia convergir de uma forma boa, que trouxesse para ele também um grau ou um certo patamar de experiência. Cara, como é lindo ver que Paulo nos ensina pelos seus exemplos que ainda que coisas ruins convergem a nos chocar, todavia elas podem se tornar coisas que nos trará uma maturidade maior, uma experiência e um grau maior de fé, de relacionamento com Deus.
Porque o fato também de nós degustarmos daquilo que não gostaríamos de degustar, não é o fato da ausência de Deus em nós. E aí nós aceitamos, sem querermos buscar de Deus respostas imediatas em determinadas situações, porque isso é tolice. Existe um tempo certo para compreender todas as coisas, e na tentativa de queremos entender a vontade de Deus, olha que coisa interessante. Inúmeras vezes, Jó, capítulo 6, versículo de número 24, ele se entristeceu por não compreender o porquê do seu sofrimento. Nós vemos no livro de Jó inúmeras vezes Jó se entristecendo, inclusive com Deus, por não entender em alguns momentos da sua vida o porquê que ele estava passando tal situação. E ele chegou até a criticar que não passava-se de mero brinquedo nas mãos de Deus, porque não entendia o seu propósito. Jó capítulo 7, versículo 16 ao 21. Porque, por mais estranho que possa parecer, foi da vontade de Deus que Jó passasse por tal provação. Elifaz, um amigo de Jó, ele, para se enveredar por um caminho mais óbvio, lança ali então uma solução imediata para Jó. Porém o Senhor permitiu que Jó, passando-se por tudo aquilo, por todo aquele processo, mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo, qual era a vontade de Deus, a sua paciência, a sua perseverança, a sua fidelidade contribuíram para que o desfecho da história tivesse um final glorioso, um final que glorificasse o nome de Deus. Pela perseverança, pela insistência, Jó permaneceu fiel. Capítulo 42, versículo 10, nós vamos ver essa narrativa. Não há como explicar os propósitos de Deus. E o que me choca, irmãos, olhem para mim, é uma série de homens querendo explicar Deus, querendo cientificamente trazer em quadro, ou esquadrinhar a soberania e a poderosa soberania de Deus em sequer relatos. Outro dia eu disse para um irmão, e não se escandalize no que eu vou dizer para você que me acompanha, vocês que estão aqui, a Bíblia, ela é um livro resumido da pessoa de Deus. Eu acredito que a Bíblia, ela fala coisas que são suficientes para que nós possamos compreender Deus, mas eu acredito que quando nós estivermos com Deus, nós vamos ver que a Bíblia, ela ainda assim não trouxe a ênfase da magnitude do próprio Deus. É como se nós, por exemplo, tivéssemos a ciência explicando alguns planetas, ou algumas galáxias, ou via-lácteas, mas nós sabemos que há milhões de bilhões, e nós nos espantaremos quando nós estivermos frente a frente com Deus, e nos deslumbraremos com a grandeza dele, e nós falamos, caramba, eu achava que era só aquilo. Não, Deus, como o Senhor é grande, e nós ficaremos pasmos. E a eternidade, por isso que ela foi criada, para que todos os dias nós venhamos degustar desse Deus, a ponto de nós não nos cansarmos. Um tempo de eternidade, você parou para pensar? É isso que eu penso. A grandeza de Deus, ela é algo incontável. E os relatos que nós temos aqui são relatos simplesmente que nos é suficiente para alcançarmos as promessas do Senhor e o relacionamento com Ele. Sim, é óbvio, a Escritura, ela é suficiente para mim e para você. Mas eu vejo que Deus, ele é muito, muito, muito maior. Deus é um ser que nós não conseguimos mensurar. A palavra do Senhor diz que, quando o profeta diz, qual é a referência? Ele diz, não sei, diz o grande eu sou. Estar no centro da vontade de Deus não implica a nós a esmiuçarmos a respeito de Deus, esquadrinharmos Deus. Se um dia houver alguma explicação, Deus deixará de ser Deus.
Essa é a realidade. Abrir mão então de tomar as nossas decisões ou as nossas próprias decisões para seguir as orientações divinas é uma sábia decisão para quem deseja se encontrar no centro da vontade de Deus. Gente que não quer ter compromisso com Deus, eles não vão ter esse negócio, irmãos. Esse negócio aqui de tomar decisões relevantes às orientações divinas é só para gente que é apaixonado por Jesus. É só para gente quem quer dar resposta de amor para Ele. É só para gente que na verdade não vê a vida dele mais como algo que vale alguma coisa. Paulo diz, tudo que eu fiz, refuto como esterco. Agora para mim importa é viver com Jesus Cristo. Todas as minhas habilidades, o zelo que eu tinha da lei não importa mais, diante dessa graça que me cegou, mas abriu os meus olhos. Irmãos, é tempo de nós nos encontrarmos no centro da vontade de Deus. Em um momento em que o mundo faz proposta para que eu e você, todavia, coloque o nosso eu em prática, em um senso de protagonista, Deus está clamando, buscando do alto, para que eu e você possa dar uma resposta para Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor, faça-se de mim o que o Senhor quer. É o momento, esse é o dia de nós abrir mão, de tomar as nossas próprias decisões, sermos sábios em buscar estar no centro da vontade do Pai. Estar no centro da vontade de Deus é reconhecê-lo como Senhor, dando a Ele a divina honra, dirigindo-se a Ele com as nossas vidas. Aceitar a Jesus simplesmente como Salvador é algo muito pouco. E eu fico vendo algumas pessoas, talvez, pela religião, vindo à frente de algumas comunidades e levantando as suas mãos e dizendo, eu aceito Jesus como Salvador. E isso não passa de uma mera e simples atitude religiosa. Porque fato é entregarmos e aceitarmos a Jesus como aquele que é o nosso Yeshua HaMashiach, o Senhor e Salvador. É ter então as nossas vidas pautadas nele e aceitá-lo como o Senhor, reconhecer nele o único caminho para obtermos a salvação e mais do que isso, nos submetermos ao seu senhorio, desejar obedecê-lo, fazer a sua vontade, renunciar o nosso eu. E para alguns isso é uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil a ser tomada. Porém, isso dependerá de como eu e você tratamos as prioridades da nossa vida. Qual é as prioridades da nossa vida? Quais têm sido as prioridades da nossa vida? A Bíblia diz, um crê em carros, outros creem em cavalos. E vós, em quem crereis? O fato é em quem nós temos crido. Porque se nós acreditamos em Jesus como de fato Ele é, o que no mínimo nós deveríamos ter é a atitude e o desejo de estar no centro da sua vontade. Porque, pasme, irmãos, eu vejo uma opção de gente que acreditando em outras coisas, eles se doam. Quer ter uma prova viva disso? O islamismo. Os caras se envelopa de bomba, entram em um ambiente e se explodem. Cara, quer mais convicção daquilo que eles creem do que essas atitudes deles. Quer uns caras que acreditam em um santo feito por mão de homens, que andam quilômetros e quilômetros a pé, para irem lá para o norte, em devoção a uma imagem, que não fala, não anda, não enxerga, que não traz resultado, mas por eles acreditarem, se colocarem no centro da vontade daquela entidade, eles lançam, empenham as suas vidas. E você sabe do que eu estou falando, porque tem um bairro lá em São Paulo com o mesmo nome, Lapa. Eu estou falando aqui de coisa... Eu poderia dar inúmeros exemplos de inúmeras religiões que se doam
o budismo, os caras oram mais de 8 horas por dia. E eles ficam lá. Há uma religião semelhante, que eles dizem, lá onde eu morava, uma mulher quis até que eu buscasse a frequentar, e ela dizia, olha, aqui a gente fica nessa oração metódica, monótona, e ela dizia, Namyoho Hongen Kyo Daigon Rosai, Namyoho Hongen Kyo Daigon Rosai. Eu falei, mas vocês ficam assim o dia inteiro? Ela falou, fica, e a gente fica aqui e tal, e eu estou fazendo aqui menção sem crítica, mas eu estou falando o quanto eles se aplicam naquilo que eles creem. E quanto ao cristianismo, eu e você, o que nós temos tido como resposta, uma vez que nós acreditamos em estar no centro dessa vontade divina. Aquele que busca comunhão com Deus acabará descobrindo que não existe lugar melhor do que estar ao lado do Pai, se entregar sem reserva à sua própria disposição, em dizer, Deus, eu estou aqui. No entanto, para aquele que ainda possui alguma dúvida quanto ao caráter de Deus, entregar-se por completo a Ele não é uma tarefa simples assim. Todavia, buscar, conhecer mais de perto o Pai é o primeiro passo que nós devemos ter. Se há alguma dúvida em nós, se há algum resquício de dúvida quanto ao caráter de Deus, buscamos estar se relacionando com Ele, dando este passo de fé. Cara, eu digo sempre, quando você começar a ter uma vida de oração, de comprometimento com o Espírito Santo, sua vida vai mudar. Você não vai querer mais ter desejo de nada. Você vai falar, cara, uau, como é bom estar na presença do Senhor. Cara, as condições, elas são coisas quarteirizadas, terceirizadas, secundárias, é porque a prioridade tua é estar ali. Então o mundo vai se acabando do teu lado, e você quer estar ali na presença de Deus, e porque você está na presença de Deus, você quer que Ele age através de você, para que esse mundo possa ser construído, esse que está sendo todavia desmoronado ao seu lado, sabe? E você está ali cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e você está sendo tomado. Você não precisa ficar naquela vida mecânica, mas é porque você está no centro da vontade de Deus. Deus vai te movendo, e você vai aprendendo a viver no centro da vontade de Deus, construindo coisas que ao seu lado está sendo desmoronado. É criando desejo. E por fim, após conhecê-lo certamente, nós entenderemos que quanto é importante abrir mão de tomar decisões que sejam por conta própria e seguir as orientações divinas, para que sempre estaremos com a concepção de que Deus está reservando o melhor para mim e para você. Cara, eu falo sempre, quando nós oramos diante de algumas decisões e buscamos o Senhor, o fato é que nós descansamos, e o resultado dela sempre é o melhor, porque Deus prepara sempre o melhor para nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz, bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Quando nós estaremos no centro da vontade do Pai. Quando nós nos colocarmos no centro da vontade do Pai, Deus, Ele prepara o melhor para nós. E se fizermos o que sabiamente Deus quer que façamos, descobriremos muito mais das minúcias a respeito da sua vontade. E isso não anula o nosso livre-arbítrio. Não anula o nosso livre-arbítrio. Ou algumas pessoas poderiam dizer, então onde fica o livre-arbítrio quando eu estou no centro da vontade de Deus? E é importante nós estarmos cientes que viver no centro da vontade de Deus não anula o nosso livre-arbítrio e nem a nossa humanidade, porque estamos propensos a cometer erros e acertos nesta vida. Caso contrário, Deus não teria feito-nos. Ao contrário, Ele criaria os robôs. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 12, vai dizer a respeito disso. Deus nos fez como seus filhos. Então, estar no centro da vontade de Deus não significa que
nós não poderíamos, por exemplo, decidirmos com respeito a algumas situações da nossa vida. Ao contrário, tem coisa que Deus vai permitir que você decida. Tem algo que você vai ter que exercer a sua própria decisão. Mas é interessante, irmãos, porque ao estarmos então no centro da vontade de Deus, não significa que nós, por exemplo, vamos todavia deixar de tomar decisões. Portanto, ao tomar as nossas decisões, ela dependerá também da inteligência, da nossa sabedoria, do bom senso. Foi esse intelecto que Deus nos deu. Deus, ao nos dar o livre-arbítrio, Ele nos deu também a possibilidade de escolhermos os benefícios e os malefícios que as nossas escolhas nos acarretarão. E com o desenrolar da vida, as fatalidades elas acontecerão de uma maneira natural, que nem sempre terão intervenção divina. Nem sempre você vai ver também Deus intervindo, porque Deus vai ver a tua atitude, a forma de você decidir, uma vez que você vive no centro da vontade dEle. Senão o livre-arbítrio não pode ser um livre-arbítrio. É interessante porque fazemos parte de uma engrenagem que funciona da seguinte maneira: no decorrer da nossa vida acontecem coisas boas e coisas ruins que estão fora do nosso controle. A vida nada nos garante como o que fazemos ou deixamos de fazer no final dará certo ou errado. A vida não nos garante. Nós podemos ter uma atitude agora e nós não saberemos o final dela. A única promessa que temos nas Escrituras quanto a isso, que é deixada por Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, é que ainda que nós possamos tomar algumas decisões, orientadas pelo nosso intelecto que Deus nos deu, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Portanto, quando eu entendo que Ele está comigo, a insegurança ela se esvai. E a minha atitude agora, ela é uma atitude convicta. É uma decisão convicta daquilo que eu quero. E é fato que a gente vê muitas pessoas que não sabem o que quer. E que até quando oram, elas oram de uma forma fervorosa, mas no próximo culto, ela esqueceu que aquilo que ela trouxe de forma fervorosa já não é mais a prioridade dela. E nós vemos sempre assim, às vezes as pessoas elas oram sem saber o que elas querem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos coisas que nós não necessitamos e nós necessitamos de coisas que nós não queremos. É fato isso. Nós pedimos coisas para Deus que nós não necessitamos e Deus está falando, caramba, mas você está orando tanto a isso, mas não é isso que eu quero te dar. Não é isso que você necessita. Nós queremos coisas que nós não necessitamos e nós necessitamos de coisas que nós não queremos. Deus está falando, não, você necessita disso e eu não quero. Você necessita disso e eu não quero. É por isso que estar no centro da vontade de Deus compete a nós agirmos com o nosso intelecto racional, de entender que ainda que eu tenha decisões, essas têm que ser tomadas diante do centro da vontade do Pai. Ainda que com esse Deus invisível que o mundo julga, o mundo fica apedrejando Deus toda hora. Não é intenção de Deus, por exemplo, viver intervindo no curso da história, porque senão seríamos máquinas, como eu disse. No entanto, quanto às catástrofes que acontecem no mundo, as tendências humanas de atribuir culpa a Deus, o soberano, contudo, esquecemos-nos
do que o responsável de tantas as calamidades somos nós. Esse é o motivo de eu gostaria que você entendesse, que nem sempre Deus vai intervir de forma divina. Por exemplo, em tempos chuvosos, em alguns noticiários, nós vemos sempre casas sendo arrastadas pelas enchentes. E as frases que nós ouvimos do tipo é: aonde está Deus? Quando, por exemplo, Brumadinho foi tomado por aquela lama. Aonde está Deus quando Mariana foi tomada por aquela enchente daquela barragem? Aonde que está Deus? Ele não se importa comigo? Deus não existe. Como se Deus estivesse alheio dos nossos sofrimentos e fosse responsável por eles. Porém, são os homens que constroem as suas casas à beira dos barrancos, rios. São eles que jogam lixo nos bueiros, asfaltam a maioria das vias, ruas e avenidas, impossibilitando que as águas sejam essas sugadas pela terra. Quando nós vemos, por exemplo, crianças abandonadas, morrendo de fome, sendo estrupadas, é fácil querer que Deus, Ele venha então tomar conta de toda essa situação. Não é fácil colocar isso na conta de Deus, sem que antes nós olhássemos para nós como os propulsores e os culpados dessas decisões. Fomos nós que perdemos o controle e colocamos os filhos no mundo de maneira irresponsável. Queremos que Ele tome controle quando não priorizamos a nossa família, não entregamos os nossos filhos para uma sociedade moderna e perversa, que educa de uma forma inescrupulosa, para que também tomem conta deles em nosso lugar. É nós que decidimos transferir as responsabilidades para os professores, responsabilidades intransferíveis. É fácil querer que Deus conserte o mundo depois que nós estragamos, depois que nós fizemos um buraco na camada de ozônio, depois que nós destruímos matas, florestas, poluímos ar, rios, mares. Essas são as nossas decisões. Porém, é importante salientar que Deus, Ele está no controle de tudo, até a adversidade. E Ele colocou o ser humano na terra e deixou a humanidade não largada ao seu bel prazer. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa. E Deus não vai intervir disso de forma divina, porque Deus vai cobrar de mim, de você, isso. Como você cuida do seu marido, como você cuida da sua esposa, como você atende o teu patrão, como você é como patrão, como você é como filho, como você é como vizinho, como você olha para a natureza, como você cuida da natureza. Deus, Ele vai buscar de mim, de você, uma resposta. E estar no centro da vontade de Deus é entender que eu preciso ter ciência de tudo isso, e as minhas decisões, por eu ter hoje um intelecto posto por Deus de sabedoria, de inteligência, eu preciso dar uma resposta. Ainda que Ele seja um Deus invisível, todos nós temos consciência de que Deus, Ele pode a qualquer momento nos visitar, e é simples de entender isso. Você vai, Tiago, eu vou na sua casa domingo, almoçar com você. Amor, o pastor está vindo aqui, arruma a casa, põe um jarro de flor, tira o pó do armário, limpa os copos, põe copos novos, pratos novos, o chão fica lustrado. Por quê? Porque as nossas decisões de transformação é diante daquilo que nós vemos. E eu fico pensando, Deus, na sua onipresença, que em todo momento está conosco, Ele também quer que nós sejamos pessoas que têm decisões a ser tomadas a todo momento, porque a todo momento Ele está comigo e com você. Todos os dias Deus está comigo e com você, e estar no centro da vontade de Deus é andar seguindo os passos de Jesus. Juninho,
Estar no centro da vontade de Deus é entender o que Jesus quis que nós fôssemos. Aquele que diz que permanece nele, e esse deve também andar assim como ele andou, igual ele diz em João, na sua epístola, capítulo de número 2, versículo 6. Aquele que permanece em mim, esse importa que ande como eu ande, ou eu andei na luz. Quando nós meditamos, por exemplo, na trajetória de Jesus aqui na terra, logo nos vem à mente ele operando maravilhas, milagres, prodígios. Todavia não devemos ignorar a sua trajetória. Não consistia apenas em operações de milagres. As decisões de Cristo não estavam simplesmente nas operações das suas atitudes. E lendo a Bíblia nós vemos aqui, em Mateus capítulo 4, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se poupou de passar por sofrimento, mas sentiu na pele como um homem, fome, sede, cansaço físico, pavor, angústia. Ele, pondo-se então suor, a transformar-se em gotas de sangue. Ele sentiu dor, ele teve abandono, ele chorou, ele foi perseguido, ele foi traído, cuspido, espancado, preso, açoitado e por fim também crucificado. Estar no centro da vontade de Deus requer que eu e você passe por esse mesmo caminho. E esta série de penosos acontecimentos serve para nos refletir que Jesus, ele experimentou cada sofrimento humano e ele venceu até mesmo a morte, quando Marcos capítulo 16, versículo 6 vai nos dizer. E nós, permanecendo firme no propósito, também no centro da vontade de Deus, provavelmente teremos o mesmo sabor de vencermos cada obstáculo que a vida nos apresenta. Nós em Jesus Cristo temos essa convicção de que nele nós vamos vencer todos e quaisquer obstáculos que a vida queira nos apresentar. A questão é confiarmos e estarmos no centro da vontade do Pai. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre é o sinônimo de termos uma vida sem problema. Nem sempre é a certeza de termos uma prosperidade financeira. Não é a garantia de termos um bom relacionamento familiar. Mas ainda que tudo isso não aconteça, eu preciso permanecer no centro da vontade de Deus. Porque uma vez que eu permaneço no centro da vontade de Deus, coisas acontecem a partir de mim. E através de mim, Deus vai realizando coisas. Tudo acontece em uma pessoa. Para pensar na história bíblica. Um homem saiu da parentela. Um homem acreditou na palavra de Deus e criou a arca. Fez a arca. Um homem libertou o povo. Um homem direcionou o povo. Um homem trouxe a redenção ao povo. Porque todos estes homens, eles estiveram em um mesmo critério, em permanecer no centro da vontade de Deus. E não é diferente comigo e com você. Quando eu e você nos colocarmos no centro da vontade de Deus, Deus vai nos levantar também e mudar a realidade desse povo. Porque nós não nos conformemos por estarmos no centro da vontade de Deus como o povo anda. E é fácil para mim criticar o povo de longe, sem se doar pelo povo, sem se esmerar pelo povo, sem se exaurir pelo povo, sem se deixar ser desgastado pelo povo. Eu fico pensando quando Jesus em João 4 senta, e a Bíblia diz que Jesus parou ali e começou a conversar com aquela mulher samaritana, cansado, parou, se deixou ser desgastado pelo povo. E aquela mulher começa então, por Jesus estar no centro da vontade do Pai, ainda que cansadinhos. A palavra do Senhor diz que os discípulos iam à cidade buscar o alimento para eles comerem. E a palavra do Senhor Jesus, que Jesus senta e começa a ter um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher começa então a ter um diálogo com Jesus, e ela começa a se impressionar com as palavras de Jesus.
E a palavra de Jesus começa a entrar no coração daquela mulher. E Jesus diz: olha, se você soubesse quem vos pede água, esse o daria e você jamais teria sede. Ela diz: bem que eu vejo que você é um profeta. Olha, alguns dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém, outros aqui no poço de Jacó. E você, o que me diz? E Jesus fala: vocês não sabem de nada, vocês não conhecem. Jesus começa agora a apresentar aquela mulher, e por estar no centro da vontade do Pai, aquela mulher foi até Samaria, e a palavra do Senhor diz que toda aquela região se converteu a ponto de Jesus ficar lá alguns dias. O que eu quero dizer é que, estando no centro da vontade de Deus, nós precisamos ter disponibilidade para mudar a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Porque o amor de Cristo nos encontrou, e essa é a nossa garantia de que estar no centro da vontade de Deus é reconhecer como nosso Senhor e dar a Ele a devida honra de dirigir as nossas vidas. Agora, eu encerro dizendo: você está disposto a isso? Você que me assiste, está disposto a isso? A viver no centro da vontade de Deus? Porque como viver no centro da vontade de Deus foi dito nessa noite. Cabe a você decidir se vai escolher ou não viver no centro da vontade de Deus. Porque o desejo de Deus é que eu e você viva no centro da sua vontade. Fique de pé em nome de Jesus. Eu torno a dizer que viver no centro da vontade de Deus deve ser um ato voluntário, sem lucro. Como é bom viver no centro da vontade de Deus, cara. Sem ter do que se envergonhar, ainda que chamado de louco, dando glória a Deus. Porque para o mundo o evangelho é loucura, mas para aqueles que creem em Deus é poder de Deus. E nessa noite eu gostaria que você declarasse a Deus que você quer viver no centro da sua vontade. Que a religião ou a religiosidade, ela não pode te prender fora do centro da vontade de Deus. Que você precisa tomar uma decisão para ir mais além. Ir mais além da sua limitação humana e enxergar os propósitos de Deus na sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, e fizemos aqui a exposição da Tua Palavra. E entendemos, ó Deus querido, nesses breves minutos que o Senhor requer de nós, Pai, que venhamos viver no centro da Tua vontade. E nós aprendemos aqui, Senhor Deus, alguns critérios de como nós venhamos viver, ó Deus. É renunciando, Senhor, todavia ao nosso próprio eu, esse eu, Senhor Deus, que nos leva para longe do Senhor, Pai, esse eu que faz com que eu pense simplesmente no meu bem-estar, no meu ápice de comodismo, Senhor. Ó Deus querido, que nessa noite, ó Pai, isso possa ser tirado de nós e que nós possamos pensar aquilo que o Senhor está pensando nesta hora, que nós possamos, ó Deus querido, ter os mesmos sentimentos que o Teu coração tem agora. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos dar, ó Deus amado, ó Pai querido, nessa hora, Senhor, ó Deus querido, o Seu sentimento, Pai. Ó Deus querido, para que nós não venhamos se alegrar naquilo que o Senhor chora e nem chorar naquilo que o Senhor se alegra. Ó Deus querido, nós queremos alinhar, ó Deus, as nossas vidas e estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Alinhar a nossa vida com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus querido, nos coloque agora no eixo do centro da Tua vontade. Ó Deus querido, que nada nem ninguém possa vir através das propostas nos tirar, ó Deus, do centro da Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nem mesmo a religião, Pai, que ela possa vir, ó Pai querido, não possa vir distanciar-nos do Senhor. Ao contrário, Senhor, que a Tua palavra, ela possa todavia nos aproximar mais e mais do Senhor. Deus, nessa hora, Senhor, eu oro para aquele irmão, para aquela irmã, Senhor Deus, que tem feito uma reflexão agora, Senhor, no seu coração, e que, ó Pai, ao perceber, ó Deus, que as atitudes, que os pensamentos,
ó Deus queridos, que as decisões, elas estão, ó Pai, na maioria das vezes, fora da sua vontade. Ó Deus, esses irmãos eu oro agora para que o Senhor possa os achar e os encontrar, ó Deus, e dar a eles, ó Deus querido, a alegria e, por assim dizer, o privilégio de ser, ó Pai querido, colocado novamente no teu eixo, no teu centro, no centro da tua vontade. Ó Deus querido, ó Deus amado, que nós como seus filhos, Pai, possamos refletir diante daquilo que temos como parâmetro a Cristo Jesus, ó Pai, quais têm sido as nossas atitudes. Ó Deus querido, nos tire e nos livre da mentira, da pornografia, nos tire, ó Senhor Deus, do senso mal, nos tire, Senhor Deus, do senso da corrupção, da ganância, ó Deus querido, do vantagismo. Deus, nos tire disso, da prepotência, do orgulho, da arrogância. Ó Deus querido, nos dê a humildade, nos tire, Senhor, a falta de humildade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos torna pessoas mais assemelhadas, mais, Deus querido, parecidas com o Senhor. Ó Deus, o que queremos nessa noite é sairmos daqui e fazermos uma alta análise de como nós temos vivido no centro da Tua vontade. Sendo assim, ó Deus querido, tire todo pensamento, Senhor, que faz com que nós venhamos nos elevar, ó Deus querido, em nome de Jesus, que nós venhamos nos diminuir e que todavia cresça o Senhor em nós, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa noite, de estarmos com o Senhor no centro da Tua vontade, Pai. Nos ajude para que isso possa acontecer. Nós oramos e te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Amados, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. No domingo nós estaremos aqui celebrando mais um culto de celebração ao Senhor, adorando a Deus com alegria, pregando e vivenciando a palavra do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque aí no gasofilácio. Há alguns irmãos que eu preciso entregar também neste mesmo envelope, para que eles possam entregar o dízimo que está comigo. Eu vou entregar, vou estar te procurando, fique tranquilo. Mas desde já eu peço a bênção do Senhor sobre a tua vida, que todas as suas necessidades, que todas as tuas faltas possam ser supridas pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus possa contemplar e ser o teu provedor. Você que nessa noite busca uma cura do Senhor no físico, você que busca uma alegria na alma, você que busca um conhecimento a mais daquilo que nós temos como Pai eterno, que assim seja liberado sobre a tua vida, que em nome de Jesus todos vocês que estão aqui possam ter a alegria de servir o Senhor e não fazer isso de uma forma mecânica, mas ter a espontaneidade de saber que tudo que nós façamos em Deus há uma recompensa e você vai ser recompensado em estar aqui. Há algo prometido para a tua vida, que você, a tua família seja abençoada, que o teu casamento seja próspero, que haja alegria do Senhor na sua casa, que toda contenda bata retirada, que o Senhor multiplique na tua vida, que o teu ministério seja algo maravilhoso na presença do Senhor. Leve as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja comigo e com você e com todos nós espalhados sobre a face da terra e com todos aqueles que me assistem agora. Em nome de Jesus, diga amém. Se Deus é por nós e operando Ele, então salve, salve, aleluia. Deus abençoe, cumprimente seu irmão aí. Até domingo em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Deus abençoe você que me acompanha, um beijo no seu coração. Até domingo em nome de Jesus.